Sistema de controle de arquivamento do inquérito policial, artigo 28 do Código de Processo Penal. Este é o tema que eu proponho para o vídeo de hoje. Um tema a ser analisado a partir de um julgamento recente proferido pelo Supremo Tribunal Federal no contexto das ações diretas de inconstitucionalidade envolvendo o chamado pacote de crime. Mais especificamente, a DI 6298, 6299, 6300 e 6305. É bem verdade que esse julgamento ele se deu em agosto de 2023. Porém, o inteiro teor do acordo, com aproximadamente 1.200 páginas, só foi disponibilizado na data de ontem. Antes, no entanto, de compreender a interpretação conferida pelo Supremo a esse instituto, é preciso entender os três momentos fundamentais envolvendo o artigo 28 do Código de Processo Penal. O artigo 28, em sua redação original, previa um sistema de controle de arquivamento do inquérito policial do tipo complexo, no qual o Ministério Público se manifestava, solicitava, pedia ou requeria o arquivamento do inquérito policial, sendo esse pedido submetido a um controle jurisdicional. Este modelo era tido por parte da doutrina, especialmente uma doutrina de vertente crítica, por exemplo, Geraldo Prado, Marta Saad, como modelo incompatível com a Constituição de 1988. Mais especificamente, incompatível com o modelo processual penal acusatório. Há, no entanto, um segundo momento do artigo 28. O artigo 28, à luz do chamado pacote anticrime. A modificação produzida pela Lei 13.964 de 2019 em relação ao artigo 28 do Código de Processo Penal, o caput e a inserção de dois parágrafos, parágrafo 1º e parágrafo 2º, neste dispositivo, alteram completamente o sistema de controle de arquivamento do inquérito policial. Retira-se o juiz desse lugar de controlador e atribui-se essa função ao Ministério Público, consagrando um sistema de controle hierárquico, administrativo, ministerial, quanto ao arquivamento do inquérito policial. Por exemplo, para o professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, esse ato agora de controle do arquivamento do inquérito policial seria um ato administrativo composto. Há, no entanto, um terceiro momento quanto ao artigo 28. E esse terceiro momento é justamente a interpretação atribuída pelo Supremo ao novo artigo 28 do Código de Processo Penal. Ora, o Supremo Tribunal Federal, nos casos de relatoria do ministro Luiz Fux, nas ações diretas de inconstitucionalidade 6298, 6299, 6300 e 6305, de antemão estabelece a necessidade de um controle judicial sobre o arquivamento do inquérito policial. Então retoma-se essa figura de um juiz controlador quanto ao arquivamento do inquérito policial. O ministro Luiz Fux fundamenta sua posição no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, no princípio da inafastabilidade da jurisdição. E o ministro também argumenta que a sua posição, que foi seguida pelos demais ministros, estaria conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que atribui legitimidade constitucional a esse controle judicial sobre o ato de arquivamento de inquérito policial, para evitar hipóteses teratológicas de arquivamento. Isto consta, inclusive, em um caso que é citado no voto do ministro Luiz Fux, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Luiz Fux, ele também vai fundamentar essa posição em um critério que ele chama de um critério de coerência lógica interna a partir da Lei 13.964 de 2019. Mais especificamente em relação ao artigo 3º-B do Código de Processo Penal. Porque no artigo 3º-B do Código de Processo Penal consta a necessidade de que o juiz seja comunicado da instauração de todo e qualquer procedimento investigativo criminal. Então, segundo o ministro, se é necessária essa comunicação quanto à instauração, é indispensável que esse juiz tenha conhecimento e possa também analisar o ato de arquivamento do inquérito policial. O ministro vai afirmar, inclusive, que essa posição ela seria, em alguns casos, mais benéfica ao investigado, já que
em hipóteses de arquivamento, a partir de atipicidade do fato, a decisão judicial, esse controle judicial, estabeleceria ou formaria uma coisa julgada material. É bem verdade que aqui nós poderíamos pensar também em efeitos semelhantes em um modelo de controle administrativo hierárquico. O professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho trabalha e articula uma proposta justamente nesse sentido. Mas essa foi a posição do Supremo Tribunal Federal em relação a essa matéria. Interessante ainda notar que o ministro vai afirmar, a partir do que ele chama de uma análise consequencialista e pragmática, com base em dados empíricos, citando, por exemplo, a situação do Estado de São Paulo, que seria inviável, na prática, que todo e qualquer ato de arquivamento do inquérito policial se submetesse a uma revisão obrigatória ministerial. Ainda analisando o artigo 28, caput do Código de Processo Penal, ele vai afastar essa obrigatoriedade quanto a uma revisão ministerial, a partir do que ele chama, repito, de uma análise consequencialista e pragmática, conjugada com uma análise principiológica, a partir da ideia de capacidade institucional do Ministério Público em proceder esse controle quanto a todos os atos de arquivamento de inquérito policial. Aqui também é interessante, nós poderíamos estabelecer um contraponto, pensar em uma reengenharia institucional, especialmente a partir das funções dos membros do Ministério Público em segundo grau, e, portanto, estabelecer uma nova sistemática de participação e exercício funcional que desse conta dessa realidade. Essa é uma discussão que pode se estabelecer como uma via alternativa a esse entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal. Ainda interessante afirmar, quanto ao artigo 28, parágrafo 1º, que o Supremo Tribunal Federal estabelece esse órgão julgador como um ente legitimado à provocação dessa possível revisão ministerial hierárquica. Veja, isso você colhe de alguns debates que constam no inteiro teor desse acordo, que essa revisão ministerial hierárquica, isso aparece no voto de alguns ministros, ela, nessa interpretação conferida pelo Supremo, ela passaria a não ser um ato obrigatório, mas um ato discricionário. E daí a gente precisa analisar como exatamente seria regida essa suposta discricionariedade. Até o ministro Alexandre de Moraes formula uma proposta de revisão obrigatória em relação a crimes nos quais há uma vítima indeterminada, que a vítima seria a sociedade, porém essa proposta do ministro Alexandre de Moraes não é acolhida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O artigo 28, parágrafo 1º, portanto, na interpretação conforme atribuída pelo Supremo Tribunal Federal, passa a constar essa autoridade judicial também como um possível provocador dessa revisão ministerial hierárquica, que não é excluída, só é tida agora como não obrigatória. Ora, teriam outros pontos que nós poderíamos comentar, mas em um vídeo com uma limitação de tempo, que é a proposta aqui que nós estabelecemos, acho que esses seriam alguns pontos bastante significativos, sem prejuízo de que nós voltemos a esse tema em outras oportunidades, em aulas e escritos, para uma análise mais ampliada. Desejo a você muito sucesso, bons estudos e excelente final de ano. Até mais!